Uma distribuição Interconnection. Equipamento de segurança, proteção dos ouvidos. Versão brasileira BKS. Imagine se você pudesse ouvir apenas alguns sons durante a sua vida. Só alguns jogos de futebol ou basquete. Algumas poucas músicas preferidas. E um dia chega ao limite de seu ouvido. Silêncio absoluto depois disso. O que você gostaria de ouvir antes que o som lhe escapasse? Com certeza, não seria este som. Eu sei que isto pode parecer estranho, mas o som está escapando a muitas pessoas iguais a você. Todos os dias, milhões de trabalhadores são expostos a ruídos ensurdecedores. Quando digo ensurdecedores, falo sério. Eles causam a surdez. Toda vez que eles decidem por não usar protetor de ouvido, decidem por ouvir ruídos, ao invés de sons agradáveis que poderiam ouvir mais tarde. Fatos que eles talvez tomem como certos agora, como conversas, cinema, televisão, todas essas coisas do dia a dia. Os empregadores incentivam seus funcionários a usarem protetores de ouvidos. Muitos até têm diferentes modelos de protetores. Quando você conhecer os fatos, nunca mais entrará num lugar com ruído sem protetor de ouvido. O ouvido humano é dividido em 3 partes. Cada uma tem a sua função no processo que chamamos de audição. As ondas sonoras flutuam pelo ar como ondas formadas na água de um lago. Estas ondas são vibrações de som, penetram no ouvido e batem no tímpano, causando-lhe uma vibração e fazendo com que 3 minúsculos ossos se movam. Estes ossos movem-se numa área pequena, transmitindo suas vibrações para as cavidades fluídas do ouvido. É aí que o verdadeiro milagre começa. Bem no fundo do ouvido, fileiras de células microscópicas chamadas cílios sentem a vibração e começam a se curvar e se mover como algas marinhas na corrente oceânica. À medida que eles se curvam, geram sinais elétricos que viajam através dos nervos até o cérebro. O cérebro percebe estes sinais elétricos como sons, e é assim que ouvimos. Como podemos ligar o ruído à surdez? Além da frequência, que qualifica sons graves e agudos, existe a intensidade ou volume do som, que pode ser forte ou fraco. O volume de um som é medido usando-se uma unidade chamada decibel. A menos que você esteja familiarizado com ela, a escala de decibéis pode ser enganadora. O som de fundo, dentro de um cômodo tranquilo, medirá cerca de 40 decibéis. Uma conversa normal, cerca de 60 decibéis. Então, por que proteger a audição no trabalho, onde o nível pode ser de 85, 90 ou mais de 100 decibéis? Como decibéis não sobem como os graus de um termômetro, um som de 90 decibéis é 2 vezes mais forte que um som de 85 decibéis. Um som de 95 decibéis é 2 vezes mais forte que um som de 90 decibéis. Veja a proporção. O volume de som numa fábrica a 110 decibéis é tão forte quanto de uma turbina de avião em funcionamento. As partes frágeis dentro do ouvido humano não são feitas para aguentar pressões. Eis o que acontece. Quando o ouvido desprotegido é exposto a ruídos superiores a 85 decibéis, os cílios dentro do ouvido começam a se agitar, enquanto geram sinais para o cérebro. Estes fortes níveis de ruído prejudicam os cílios e eles perdem sua capacidade de emitir sinais. Quando o cérebro não recebe nenhum sinal dos cílios, a pessoa não ouve. Se o ruído alto para logo, os cílios podem se recuperar e o dano não será permanente. Num caso como este, a pessoa pode ter uma perda temporária de audição, ouvindo o som de uma campainha ou um zumbido. Quando os cílios se recuperam, frequentemente tudo volta ao normal. Mas se o ruído persiste por muito tempo ou se recomeça antes que os cílios estejam recuperados, o ouvido pode ser permanentemente danificado. É o que acontece quando os trabalhadores são expostos a níveis de ruídos continuamente dia após dia. Os cílios começam a se deteriorar e desaparecem para sempre. Cílios que transferem níveis mais altos de som normalmente são os primeiros a se deteriorar. Logo, a audição perde a força. Uma vez que os cílios desaparecem, não há como recuperá-los.
Sem eles, os sons não são transmitidos ao cérebro. Não há mais nada para se ouvir. Nesse ponto, você fica com o ouvido prejudicado para o resto de sua vida. Alguns trabalhadores não acreditam que os ruídos causem a surdez. Os ruídos no ambiente de trabalho não os incomodam. Não lhes parece alto, pois já se acostumaram a ouvi-lo. Bem, é com isso que deve se preocupar. Quando estiver se acostumando com os ruídos, pode na realidade estar ficando surdo. Lembre-se, já foi dito que a audição num nível mais alto normalmente é a primeira que se vai. Nem sempre é fácil perceber isso. Você pode achar que os passarinhos na sua rua pararam de cantar, ou que todos os seus discos e fitas estão gastos. Sabe, Ron, mas logo a conversa começa a parecer engraçada. Stephanie. Certas letras do alfabeto não vão soar ou não aparecerão. Ah, sei. Eu achei que você ia querer ir pro Alasca, mas agora parece desinteressado. Você poderá ouvir as pessoas falando, mas não conseguirá entender as palavras. Alasca! Ah, sim, Alasca, lógico que quero ir. Isto não é velhice. É perda induzida pelo ruído. Pode acontecer em qualquer idade. Na hora que tiver chegado a esse ponto, você perdeu parte da sua audição para sempre. Ah, então o cara disse daí pra frente vai perder muita coisa. Sua turma. Você tem mais é que conduzir o camelo até a cidade, cara. Por exemplo, quando um amigo conta uma piada, Essa é demais, cara. você finge que ouviu Você não entendeu e a ri piada, junto né? com os outros, ou apenas pede que ele repita. Com licença, não quero incomodar, mas acho que estou perdida. Quando você fala com um caixa de banco, uma balconista, Eu tenho qualquer que pessoa chegar estranha nesta que rua. encontre, apresenta Eu não dificuldade sei em como compreendê-las? Desculpa, o que foi que disse? Quando a perda da audição piora, algumas pessoas têm até que deixar o emprego. Não é seguro trabalhar se você não puder ouvir sons de aviso ou de alarme. Até atravessar a rua fica mais perigoso. Mas a boa notícia é que a perda da audição pode ser evitada. Até as pessoas que já têm uma perda parcial da audição podem evitar que ela fique ainda pior. Você deve usar o protetor de ouvido adequado sempre que estiver exposto a ruídos, especialmente no trabalho. Provavelmente você já viu alguns desses antes. Mesmo que não veja a diferença entre usar um plug de ouvido como este e outro que você pode trazer de casa, é sempre importante escolher o tipo de equipamento aprovado pelo seu supervisor ou profissional de segurança. Todo protetor de ouvido tem capacidade para reduzir a altura do ruído que você ouve. Esta redução é medida por decibéis e é chamada de taxa de redução sonora ou TRS. A TRS deste protetor de concha é 25 decibéis. Isto significa que ele reduz o nível de ruído em 25 decibéis quando testado em condições laboratoriais. Saber o modo correto de inserir o plug é fundamental. Um plug mal inserido não vai reduzir o ruído conforme foi projetado. Antes de inserir o plug, leve a mão oposta por trás da cabeça e puxe a orelha levantando-a. Isto abrirá e alargará o canal do ouvido. Empurre o plug até ele encaixar bem. Mas certifique-se de que você consegue pegar a ponta do plug com os dedos. Se o plug afrouxar ou cair durante o dia, pegue-o recolocando novamente. Alguns plugs são mais fáceis de usar do que outros. Esses plugs pré-moldados provavelmente são mais difíceis, mas algumas pessoas ainda os preferem. Eles vêm em tamanhos diferentes e devem encaixar bem no ouvido para melhor proteção. Plugs sob medida são feitos de acordo com o tamanho da cavidade do ouvido. Faça com que sejam inseridos de modo adequado. Muitos acham confortável usá-los durante o dia todo. Protetores moldáveis, feitos de vários materiais de espuma, são mais fáceis de usar e têm muitas outras vantagens. Plugs macios devem ser comprimidos e depois inseridos no ouvido, aonde se expandem, tomando a forma do canal do ouvido. Alguns modelos dão um nível mais alto de proteção. A taxa de redução destes aqui é de 33 dB, uma das mais altas taxas de redução. Todos os protetores moldáveis vêm num tamanho que se adapta a cada ouvido. São baratos e descartáveis. Muitos podem ser limpos e reutilizados. Estes protetores especiais são chamados de dispositivos semiprofissionais. Normalmente são tampões ou ponteiras flexíveis ligados a hastes leves. São feitos para uso esporádico quando o protetor tem que ser recolocado e tirado várias vezes ao dia. Não importa o tipo de protetor de ouvido que você usa, é importante mantê-lo limpo e jogar fora o equipamento danificado. Algumas pessoas têm medo que o protetor de ouvido cause infecções, mas não há perigo disso se o protetor for bem cuidado. Limpe-o regularmente com sabão neutro e água.
Deixe secar completamente antes de guardá-lo. Outras pessoas acham que o protetor de ouvido dificulta ouvir os colegas, ou sinais de alarme, tais como apitos, campainhas ou sirenes. Mas os protetores normalmente facilitam a pessoa a separar conversas e sinais de alarme da mistura de ruído no ambiente de trabalho. Eles fazem para os ouvidos o que os óculos de sol fazem para os olhos nos dias claros. Os estudos mostram que o trabalhador já perdeu parte da audição. São prejudicados e sinais de alarme de outros sons. Fica mais difícil estar seguro num ambiente com muitos ruídos. Mais perigoso ainda é não ouvir um recado. Um trabalhador com audição prejudicada pode compreender mal as palavras. Em alguns casos, isto pode ser mortal. Em todos os sentidos, a perda de audição mudará a sua vida. Não deixe isso acontecer. Os sons que penetrarem em seus ouvidos hoje decidirão o que você ouvirá amanhã. Você sabe o que fazer. Só depende de você proteger-se todos os dias.